Olá, turma! Voltando aqui com as nossas correções, agora do capítulo 8, sobre excreções, sobre o nosso sistema urinário. Capítulo 8. Tô voando aqui. Nosso capítulo do módulo 2, sistema urinário. Nas páginas de apresentação, vem 3 perguntas, no caso são bem pessoais, né? Sobre o consumo de água, por que nós devemos consumir água, o que nós eliminamos quando o nosso corpo tem um excesso de água. Tudo isso aí são perguntas justificáveis e pessoais, tá bom? Na próxima página, onde fala sobre eliminação de substância pelo corpo, onde tem aqui os coleguinhas, né? Correndo ao banheiro, um bem apertado e o outro cede a vez, não é? Aí vem as perguntinhas. Você acha que a atitude do amigo de Mateus está correta? Esse é um ponto de vista, né? Para você expor a sua opinião. Está correta, sim ou não? Né? Porque você vai relacionar isso aí com a amizade entre eles, né? Ah, eu sou bem amigo dele, então eu vou deixar ele passar na minha frente e ele está precisando mais do que eu aí no banheiro. E a gente também não pode segurar o xixi. Vocês sabem disso, né? Número 2. Fazer xixi é o mesmo que urinar? Sim ou não? É o mesmo, né? Você sabe qual a importância dessa ação para o nosso corpo? Qual é a importância de urinar? Qual é a importância de fazer xixi todos os dias certinho? É importante porque nós eliminamos, não é? Eliminamos as substâncias prejudiciais para o nosso corpo. Quando nós ingerimos os alimentos, alguns produtos industrializados ou não, né, até os produtos naturais mesmo, com frutas, verduras, legumes, carne, carboidratos em gerais, nosso corpo ele absorve esses produtos, esses alimentos, absorvem as substâncias necessárias para a gente sobreviver, para a gente se manter saudável, como nós vimos lá no sistema digestório, né, aquele processo todo da digestão, sobre o suco gástrico, sobre o bolo alimentar. A mesma coisa acontece com a parte sanguínea. O que tem a ver corrente sanguínea? O que tem a ver circulação sanguínea com eliminação discreta? Com o sistema urinário? Tem tudo a ver. É pelo sangue e pelos rins que se separa as substâncias boas para o nosso organismo e as substâncias que não servem. E as que não servem, elas vão ser eliminadas. Elas vão ser eliminadas por onde? Pela urina e pelas fezes. Como nós estamos falando sobre o sistema urinário, a nossa eliminação de excretas aí, excreta quer dizer o que não serve para nós, é pela urina. Lá no sistema digestório, o que não servia para o organismo também era eliminado. E qual eram essas excretas? As fezes, né? Então aqui na segunda questão, ele está falando para você comentar a importância dessa ação do corpo. É por meio da urina que eliminamos substâncias prejudiciais ao nosso corpo, não é verdade? Assim como pelas fezes nós também eliminamos muitas substâncias que não necessitamos mais. Número 3. Durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado do corpo pelo sistema respiratório. Aí a gente volta lá para o sistema respiratório, né? É onde nós inalamos, né, o oxigênio, porém, depois que ele passa por todo o processo de respiração, passa pelos alvéolos, pulmões, tudo mais, ele vai ser eliminado para o ambiente exterior, uma forma de gás. Esse gás é o carbônico. Anotem aí, tá bom? Tá perguntando qual é o nome desse gás? É o gás carbônico, né? Esse gás carbônico é considerado excreta do sistema respiratório, porque nós inalamos o oxigênio, faz todo o processo na nossa corrente sanguínea, ajuda o nosso organismo, né, a manter saudável, a respirar, a conduzir todos os glóbulos vermelhos e brancos e tal, e aí ele vai ser eliminado depois que passa por esse processo, já formando o gás carbônico. Essa é a número 3. Vamos lá para a outra página. Aí na próxima página vem o sistema, a estrutura, né, do sistema urinário. Eu percebi que quando chegou lá no exercício, teve gente que não sabia o que era excreta, não conseguia achar lá no diagrama as palavras que significavam
relacionada ao sistema urinário, excretas, rins, ureteres, bexiga urinária, uretra, tudo isso, tá? E tá nessa página aqui, ó, então é importante a gente ler, tá? Ó, estrutura do sistema urinário. Então é importante a gente ler para a gente poder responder os exercícios, atividades em gerais da apostila, porque não adianta a gente querer adivinhar e colocar respostas que não estão cabíveis, tá? Número 4, problema dos rins. Vem aqui, ó. Aí tá falando por que nós temos os cálculos renais, as pessoas adquirem o cálculo renal, né? Tem um processo todo aí na questão desses cálculos renais. O que são cálculos renais, não é? São pedras nos rins, são formados pela união de sais nos nossos rins. De onde vem esses sais? Alguém sabe? Esses sais vêm da alimentação, né? Toda nossa alimentação possui sais minerais naturais e os industrializados. Vai estar onde? No salgadinho, aquele salgadinho que a gente gosta de comer, no skinny, no refrigerante, o que mais? Na Nutella, então em todos esses produtos industrializados também tem esses sais. E aí o nosso corpo vai colhendo, né, tudo que a gente vai ingerindo até formar esses cálculos renais. Por que a gente acaba adquirindo isso? Porque a gente acaba esquecendo de tomar o essencial, que é a própria água, né? A água é um bem mais precioso para o nosso organismo. É necessário que a gente tome bastante água, principalmente se você brinca muito, se você utiliza muitos produtos industrializados, conservantes, tem que tomar bastante água. Aí tá falando assim, a número 4. A estrutura circulada na imagem é um cálculo renal. Bem aqui tem um... Dá pra ver? Tá circulado, ó. Esse é o cálculo renal. Também conhecido como pedra no rim. O que você sabe sobre esse assunto? Você pode pesquisar, né? E fazer um apanhado, um resumo bem bacana para responder essa pergunta. Mas aqui na apostila já diz, ó, cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins, como eu falei, sais que existem na própria alimentação do dia a dia. Na próxima página fala sobre insuficiência renal, bem aqui, ó. O que significa insuficiência renal? Significa que os nossos órgãos deixam de filtrar o sangue como é devido, né? E aí ele acaba ficando doente, e aí precisa passar por vários processos, né? E acaba até a consequência da hemodiálise, né? Que é o que a hemodiálise? A hemodiálise é um processo que o sangue do nosso corpo é retirado por uma máquina, né? Faz todo um processo de filtração, eliminando os sais minerais, eliminando o excesso de líquido que não serve para o nosso corpo, e depois que passa o sangue por essa máquina, esse processo, ele é devolvido para a nossa corrente sanguínea. É um processo muito demorado, que leva em média aí mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. As pessoas que fazem hemodiálise ficam bastante debilitadas, né? Ficam fraquinhos, porque é um processo muito dolorido, muito cansativo, no qual as pessoas têm que se submeter aí pelo menos 3 vezes na semana. Meu pai faz hemodiálise, é muito sofrido, tá? E esse sangue ele é filtrado na máquina, como eu falei para vocês, e depois ele retorna para o corpo do paciente. Fala-se também sobre transplante de rins, né? Na página, nessa página aqui, ó, onde está escrito cidadania no dia a dia. É importante a gente ler e ficar por dentro dos assuntos, tá bom? Fala sobre transplante de coração, de todos os órgãos, pulmão, coração, fígado, pâncreas. E tem 2 perguntinhas. Você conhece alguém que já recebeu um órgão transplantado? Isso aí é uma pergunta pessoal, né? Eu não conheço ninguém que foi transplantado, não conheço. Atualmente, uma das principais barreiras à doação de órgãos é o que os familiares não permitem a doação, contrariando a vontade do doador. Você acha que a vontade do doador deve ser respeitada? Comente sobre isso. Na minha opinião, sim. Eu sou doadora de órgãos. No dia que Deus quiser me levar, eu quero que doe todos os meus órgãos, todos aqueles que sejam possíveis. Bom?
E aí vem a atividade. Essa atividade aqui que pegou muita gente. Falta de atenção, falta de leitura. Tava bem tranquila essa atividade. Atividade 1. Assinale a estrutura do sistema excretor que filtra o sangue e forma a urina. Qual é? É a ureter? A bexiga urinária? O rim ou a uretra? Que vai filtrar os sais minerais do organismo da pessoa. Que vai formar, se ela não filtrar direito, vai formar os cálculos renais. Essa estrutura é o rim. Não podemos esquecer, é ele que é responsável por filtrar o nosso sangue, eliminar, separar o que é bom e o que é ruim nas substâncias ali, e o que não é bom, ó, elimina na urina, tá? 2. Encontre no diagrama, o que é diagrama? Aqui, ó, né, tem que procurar as palavras relacionadas a cada sentença. Tem uma afirmativa aqui e você tem que procurar a palavra que corresponde a isso. Letra A. Substâncias produzidas pela realização da atividade do corpo que precisa ser eliminada, pois pode ser prejudiciais ao organismo. Quem são? Quem são? São as excretas. E tá aqui no diagrama, bem claro e bonito. Excreta, que é tudo aquilo que nós não necessitamos. Tanto vai ser eliminado na urina como nas fezes, tá? Excretas, não podemos esquecer. Letra B. Procedimento realizado em pessoas com insuficiência renal, ou seja, já passou por todos os processos e o rins não está funcionando legal e ela vai precisar passar por um procedimento. O nome desse procedimento é hemodiálise, tá? Onde vai filtrar o sangue em uma máquina e depois vai devolver para o corpo da pessoa. Líquido que contém parte das excretas produzida pelo organismo. Lembra que eu falei que lá no sistema digestório a excreta que nós eliminamos é as fezes? Aqui no sistema urinário a excreta é a urina. Ó, urinário, urina, tá bom? E lá embaixo tá pedindo assim, ó, para você encontrar outras palavras que estejam aqui embaralhadas nesse diagrama. Escolha uma delas e cite uma atitude associada a essa palavra. Aí é pessoal. Quais foram as palavras que vocês encontraram? Tem várias palavras aqui. Igualdade, criatividade, disciplina, solidariedade, afeto, civismo, otimismo, bondade, clareza e paz. Escolha uma dessas palavras e faça uma frase fazendo uma citação, né? Uma atitude associada a essa palavra, tá? Escolha uma delas e associe uma atitude aí. Tipo, paz. Qual é a atitude que uma pessoa pode ter para haver paz? Tipo isso, tá? E na outra página, número 3, aqui, ó, tem um gráfico, né? Tem umas perguntinhas, é o que a gente vai resolver aqui. 3. Quando ingerimos uma grande quantidade de líquido, geralmente vamos mais vezes ao banheiro para urinar. Isso é correto. Como você explica esse fato? Bom, essa situação está relacionada à função dos rins, né, que é a eliminar o excesso de líquido no sangue. Se a gente bebe bastante água, o nosso sangue vai circular mais rápido, porém, nós vamos reter um pouco mais de quantidade de água, de líquido. Então, nossos rins vai trabalhar, vai juntar esse excesso e vai eliminar, tá bom? Nós temos o gráfico aqui, onde está falando de transplante nos rins de 2006 a 2015. Provavelmente já subiu bastante, né? Já se passaram aí 5 anos. Letra A. O que ocorreu com o número de transplantes de rins entre os anos de 2006 e 2012? Olha só. 2006 aqui e 2012 aqui. Significa o quê? Que teve um aumento de doadores, né? Aumento de doação. Aumentou aí o transplante. Letra B. Como observado no gráfico, o número de transplantes de rins diminuiu no ano de 2015 em relação a 2014, sabendo que
Em 2014 foram realizados 5.655 transplantes, em 2015 5.579. Aí você vai fazer a diferença. Qual é a diferença? Você vai pegar 5.655 menos 5.579, né? Aí você vai fazer a subtração aqui, ó. Você vai emprestar 15 menos 9, aqui fica 4, que vai emprestar, fica 14, fica 5. Ó, 9 para 15, 6, 14 para 7, 7, 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0. Olha só aí, 76. Este foi o valor de redução de transplante dos rins no ano de 2015, ou seja, houve uma redução de 75 transplantes, tá bom? E é isso, fica a próxima aula de ciências aí, espero que vocês gostem da nossa correção. Beijo!